Fala galerinha, beleza? Hoje a gente vai aqui retornar para mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo aqui de hoje vai ser um vídeo bem interessante. Finalmente eu vou trazer aqui um vídeo focando na Arena dos Campeões. Então a gente vai trazer aqui para vocês uma avaliação geral da Arena dos Campeões, certo? Como é que funciona essa arena. E vou trazer aqui, no caso, as dicas avançadas, certo? Para a gente conseguir utilizar a arena da melhor forma possível. Então vamos lá. Eu tava sem fazer essa arena aqui há um tempo. E aí, há algumas semanas, eu resolvi voltar e jogar essa arena semanalmente, né, para voltar a subir no ranking, porque eu quero os cristais prismáticos e quero os cristais das classes dos heróis para estar promovendo os novos heróis ouro, né, do jogo. No caso, os heróis que estão vindo agora, os novos heróis ouro, eles não são heróis fáceis de conseguir, né, os cristais, porque eles ainda não vêm nas raids solo. Então, tanto a Mulher Maravilha clássica quanto o Rush, você não consegue dropar eles a partir de raid solo. Então, isso acaba dificultando um pouco, porque as duas únicas outras opções que você tem de conseguir o personagem é por baú, tentando o baú deles, ou comprando por dinheiro mesmo. Eu não compro, eu não gasto nada que seja herói ouro, porque eu acho que não vale a pena. Apesar da Mulher Maravilha clássica ser um suporte excelente, mas ainda assim eu acho que não vale a pena estar gastando dinheiro com ela. E também não vale a pena estar gastando dinheiro com o Rush e nem com a Vixen. Né? Você também não consegue dropar a Vixen na raid solo. Em nenhuma raid solo eles não vêm como prêmio. Acho que são esses três, né? A Vixen, a Mulher Maravilha clássica e o Rush, o Silêncio. Então, mas eles são heróis ouro, então você consegue promover eles a partir dos cristais prismáticos, certo? Que são esses cristais aqui, ó. Vamos dar uma olhada e aí eu vou mostrar a vocês. Por exemplo, eu vou abrir aqui a minha Vixen para vocês olharem, ó. Inclusive, eu fiz isso com ela essa semana. Ela tava 4 estrelas, e aí eu tinha bastante cristal meta humano aqui disponível, ó. São esses cristais aqui, ó. Esses dois tipos de cristais que são existentes no jogo. Você tem os cristais de cada classe. Então podem ver aqui que eu ainda tenho 128 cristais da classe Meta Humano, que é a classe da Vixen, certo? E vocês podem ver, ó, que existem aqui os cristais prismáticos, que são esses aqui, ó, que eu tenho 43. Os cristais prismáticos são mais interessantes porque você consegue usar ele para as 5 classes existentes no jogo. Então, por exemplo, esses 43 cristais prismáticos que eu tenho aqui, eu consigo usar para qualquer herói ouro ou prata no jogo, independente da classe. Então, esses 43 eu poderia usar para qualquer herói ouro ou prata que seja de qualquer classe. Classe de poder, de agilidade, tecnológico, meta-humano, e tem outra que eu esqueci. O arcano. Vamos lá. E já os cristais da classe, que são esses aqui, ó, para cada classe você vai ter a sua quantidade e você só consegue utilizar de forma específica. Então, esses 128 cristais aqui que eu tenho meta humano, eu só consigo aplicá-los para herói prata barra ouro meta humano. Já os prismáticos você consegue aplicar para qualquer herói. Então, os heróis ouro, os novos, né, que estão chegando, que você ainda não consegue dropar na raid solo, então você acaba que só tem duas opções. Ou você consegue por baú, o que também eu não acho interessante. Por exemplo, eu não faço, tá? Mas fica a critério de vocês, né? A melhor forma possível. Mas são dicas que eu passo. Por exemplo, você pode comprar o baú do personagem até você desbloquear. Desbloqueou, eu não recomendo que você continue gastando joias para promover esse herói. Por exemplo, quando vem baú da Vixen, eu não gasto mais joias para promover. Se eu posso jogar um modo do jogo para conseguir os cristais para promover, estão vendo aqui? Por que eu vou estar gastando as minhas joias, que eu posso estar utilizando elas para estar conseguindo promover os meus lendários, que não existe outra forma de você promover os seus lendários que não seja pelos baús. Porque para comprar lendário não dá, que é muito caro. Então você é muito inacessível. Ninguém anda promovendo lendários comprando, porque é muito caro em dinheiro real. Então, a única forma que a gente tem basicamente é baú. Então, se os ouros aqui a gente tem a opção de promover com esses cristais que a gente consegue a partir da arena dos campeões de forma gratuita, você só precisa jogar.
Então é por isso que eu não recomendo gastar joias para promover esses heróis. Então, nenhum desses ouro aqui eu recomendo que vocês gastem joias para promover. Então, vocês podem gastar joias para conseguir desbloquear. Ah, desbloqueei a Vix em 3 estrelas. Beleza, então agora faz a Arena dos Campeões para estar conseguindo esse monte de cristal aqui para você estar promovendo ela para 6 estrelas, para 7 estrelas, porque vale a pena, certo? Então, dito essa avaliação aqui inicial, né? Essa, no geral, é a grande importância da Arena dos Campeões. Então, de forma resumida para vocês entenderem, é aqui na Arena dos Campeões que a gente vai conseguir estar dropando esse tipo, né, de cristal. Então, vamos lá. Quando vocês entram aqui na Arena dos Campeões, esse é um modo do jogo que saiu da fase beta no ano passado, né? Então essa arena aqui ficou por muito tempo nessa fase beta, nessa fase de teste, e ano passado eles fixaram aqui o modo de forma definitiva. Então, basicamente aqui a gente tem duas mecânicas. A gente tem a mecânica de ataque e a gente tem a mecânica de defesa. Então, quando vocês entram aqui na Arena dos Campeões, vocês vão colocar um time defensivo. Então, pode ver que vocês colocam aqui 3 times, certo? Para fazer a sua defesa. E aí, os outros oponentes que estarão na sua arena, certo? Junto com você, eles eventualmente irão enfrentar o seu time ou não, né? A partir dessas lutas, eles vão ganhar mais pontos. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A gente vai estar sempre enfrentando times de outras pessoas para estar fazendo mais pontos, certo? Então, normalmente aqui, a cada temporada da Arena, as recompensas elas mudam, né? De acordo com cada semana, você tem classe de herói disponível. Por exemplo, essa semana, na divisão que eu tô aqui, que é a divisão 4, certo? Como eu comentei com vocês no início do vídeo, eu não estava jogando, então eu estava nas classificações aqui bem baixas, ó. Vamos lá, vocês têm 10 classificações aqui, ó. Classificação 10, que é a Verme. Esses são os prêmios que você recebe. Então, só por você ficar na última divisão, você recebe 100 joias, ó. Estão vendo aqui? E aí, a depender da classificação, vocês ganham mais um restinho aqui de prêmio, ó, no top 10. Aí, se você faz os pontos e você sobe de classe, você vai para a divisão 9, divisão amador. E aí já melhora aqui a quantidade de joias, ó, vai para 200 joias. E você já ganha aqui, ó, a depender da sua classificação, no top 10 você já ganha cristais de classe. Então essa semana a gente tá com a classe de poder. Semana que vem já é outra classe. Semana que vem outra classe. Na próxima semana outra classe. E assim sucessivamente, entenderam, né? Então a cada semana fica alternando aqui a classe. Então, o ideal é vocês realmente jogarem toda semana e tentar se manter em uma classificação boa, porque aí vocês vão estar ganhando os cristais de toda classe sempre. Então, vamos lá, vocês vão subindo aqui. Cada semana, dependendo dos pontos que vocês façam, vocês vão subindo de classe. Ó. Divisão 8, divisão 7, divisão 6, tá vendo? Divisão 5 e vai melhorando a quantidade de joias. Divisão 4, que é a divisão que eu tô. Então, a divisão que eu tô agora é a divisão 4 vencedor. Só por estar nela essa semana, quando encerrar a arena na próxima quarta-feira, eu vou ganhar 1.200 gemas e vou ganhar 50 fragmentos aqui, não é? De classe de poder, né? 50 cristais aqui da classe de poder. Esses cristais eu posso usar para qualquer herói ouro de poder ou para heróis pratas. Então aí fica a meu critério, a forma como eu vou utilizar. O único herói de ouro que eu tenho, que não tá upado no máximo, que eu não tenho os cristais suficientes para levar para 7 estrelas, é a blindada. Então seria o meu foco a blindada, mas eu não usaria nela porque vai vir a arena da blindada em breve, certo? A arena da blindada ela vem todo ano, uma vez por ano, certo? Quando o jogo completa mais um ano de lançamento, certo? Então eles lançam a arena da blindada. Então normalmente vem no primeiro semestre, certo? Então eu não usaria esses cristais aqui para blindada porque vai vir a arena dela em breve e eu só preciso de 300 cristais. Então quando vier a arena, eu vou conseguir os 360 e aí eu já vou ter o suficiente para promover ela. Como de qualquer forma eu não iria promover ela agora, eu não gastaria os heróis da classe de poder nela. Eu gastaria para herói prata. Que eu não tenho nenhum herói prata no máximo, porque eu não foco em abrir baú de herói prata. Então eu não consigo promover os meus ao máximo. Então esses cristais aqui seria interessante. Provavelmente eu promoveria ou Bane prata ou Superman prata. Mas vamos lá. No caso, se eu ficar nas classificações aqui, ó.
Estão vendo que tem essa setinha azul? Verde aqui, perdão, setinha verde. Quando vocês ficam nas classificações que estão indicativa para subir, ó, com essa setinha verde, indica que vocês vão subir para a próxima divisão na próxima semana. Se vocês ficam nessas classificações aqui, que estão esse sinal de igual, quer dizer que vocês vão permanecer na mesma divisão. Estão vendo? Vamos lá. Ou seja, nessa minha arena hoje, quem ficar com os pontos suficientes para ficar até a colocação de número 60 vai permanecer na mesma divisão semana que vem. Quem ficar com essa setinha vermelha aqui para baixo quer dizer que vai cair de posição. Ou seja, quem não jogar e não fizer os pontos suficientes nessa arena e ficar da posição 61 para baixo, vai cair para a próxima divisão na semana que vem, certo? Já quem ficar lá com a setinha verde, essas aqui, ó, indicando que vai subir. No caso, se eu me manter nas primeiras classificações como eu estou agora, semana que vem eu vou para essa divisão aqui, ó. Divisão 3, mestre. Já melhora a quantidade de joias e eu já passo a ganhar aqui, ó, 10 cristais prismáticos, que são os melhores cristais, né, que você pode usar para qualquer classe. Então é assim que funcionam os prêmios da Arena dos Campeões, certo? Para quem tinha dúvida, é um modo que é muito desgastante de você fazer, mas ele compensa, certo? Até você ter todos os seus heróis upados, os ouro e pratas, no caso, né? Que é onde a gente vai aplicar esses cristais aqui. Depois que você tiver todos os seus heróis ouro e prata upado no máximo, você não precisa mais estar conseguindo esses cristais aqui, porque se torna irrelevante e você não vai utilizar para herói lendário. Mas é um modo muito bom para a gente estar promovendo esses heróis, certo? Então vamos lá. O mais interessante aqui é você ficar na divisão 1, que é essa daqui, ó. Além de você ganhar 1.800 joias, você só por estar nessa divisão, ó, você consegue 60 heróis de classe toda semana e você consegue 50 cristais prismáticos. Então, você consegue 110 cristais. Fora que se você ficar no top 10, você consegue prêmios aqui, ó. Você consegue mais cristais prismáticos. Por exemplo, quem ficar em quinto lugar já consegue mais 24, o que é muita coisa, galera. Então, assim, mais importante que as joias são esses cristais aqui. Então, pensem vocês, em uma semana, vamos supor que vocês fiquem em primeiro lugar nessa divisão aqui. Se vocês terminarem a semana em primeiro lugar, vocês vão ganhar 90 cristais prismáticos. Olha só, galera, isso é muita coisa. 90 cristais que vocês podem utilizar para qualquer herói de ouro ou herói prata. É muita coisa. Então, assim, os prêmios eles compensam. É uma arena bem chatinha de você fazer, porque ela exige que você jogue todos os dias. Agora eu vou dar um panorama geral para vocês sobre a arena que eu tô, né? E a minha situação atual. E aí eu vou começar com as dicas. São dicas mais avançadas, porque o iniciante não vai conseguir fazer isso aqui que eu vou estar passando agora para vocês. Mas vocês podem assistir o vídeo normalmente, que vocês vão pegar algumas dicas que eu vou estar passando, certo? Como vocês estão upando a conta de vocês e melhorando, vai chegar o momento que vocês vão precisar da Arena dos Campeões, e aí vocês vão ir por alguma estratégia que eu vou comentar aqui da melhor forma possível, certo? Então, podem assistir o vídeo normalmente e tentar filtrar as dicas para vocês estarem utilizando, beleza? Então, vamos lá. Eu já falei sobre as recompensas aqui, né? O que é que a gente ganha toda semana. Já falei que a gente tem as 10 divisões e o ideal é a gente ficar naquela divisão mais alta, certo? Então, dito isso, todo mundo vai precisar fazer um time defensivo, vai precisar colocar aqui 3 times com 3 personagens para fazer a nossa defesa, certo? Vocês têm duas opções aqui. Vocês vão optar por colocar personagens mais fracos que vocês tenham, ou vocês vão optar por colocar os personagens mais complicados de o oponente enfrentar. Henrique, qual é a diferença? Qual é a melhor estratégia? Se você é um iniciante ou intermediário no jogo, você não vai fazer isso que eu estou fazendo aqui. Repetindo, se você é um iniciante ou intermediário no jogo, você não vai gastar os seus heróis fortes para fazer a sua equipe defensiva. Por quê? Porque você precisa dos seus personagens fortes para o ataque. Entenderam aqui a lógica da coisa? O que vocês vão fazer basicamente, para quem é até intermediário no jogo, vai ser colocar 3 equipes fracas. Vocês podem colocar os 9 personagens mais fracos que vocês tenham na sua equipe defensiva.
Por quê? Porque quando vocês forem enfrentar outros personagens aqui, ó, quando vocês forem enfrentar outras pessoas aqui, se vocês derem azar de terem a equipe forte a se enfrentar, por exemplo, o cara que me passou aqui ontem, eu fiz as lutas de ontem, não joguei hoje ainda. Ontem eu estava em primeiro lugar. Observem que agora eu estou em segundo lugar. Esse cara aqui já fez 4 pontos a mais que eu. Ele fez mais lutas e conseguiu me passar. Percebam que a equipe que ele colocou aqui é uma equipe bem forte. Ó. Ele tem aqui o time do Esquadrão Suicida, bem upado, certo? Um iniciante que não tem personagens muito fortes, ou você que é intermediário, que ainda não tem um time muito upado, será que vocês vão conseguir derrotar esse time aqui, desse cara? Olha só. São personagens bem upados, tá? Tem a Harley, tem a Magia, que são muito chatas de você estar enfrentando. Elas têm regeneração, elas têm vários buffs aqui, tá bom? Então, se você quer iniciante, você não conseguiria enfrentar provavelmente esse time, certo? Porque ele tá com um time aqui bem upado. Então, se você gasta os seus personagens mais fortes para colocar na sua equipe defensiva, você vai deixar de ter seus personagens fortes para ataque. Então, você vai conseguir enfrentar menos times, porque se você der azar de cair e enfrentar oponentes com equipes fortes assim, ó, você provavelmente não vai fazer muitos pontos, certo? Então, a lógica é essa, tá bom? Se você é um cara que ainda está naquele momento de uma conta iniciante para intermediária, tu não vai perder tempo colocando uma equipe forte. Pode ver que aqui eu coloquei uma equipe bem poderosa na minha defesa, certo? Eu coloquei aqui o time da Liga da Anarquia, que é um time que dispensa apresentações, é isso? 2 tapas deles, eles já matam um personagem. Se eles atordoarem o oponente, já era. Qualquer um dos 3 dando 2 tapas derruba. Coloquei aqui um time de lendário, bem forte, né? A minha Ravena tá no talo, tá no máximo. O meu Darkseid ainda tá fraco, mas ainda assim é um personagem que tem barreira, que eu tô montando a build dele full tank. O meu Brainiac também. Então ele é uma equipe boa, né? O Brainiac e o Darkseid ainda não estão no máximo, mas eles estão ótimos tanques. Então, e coloquei aqui para terminar o time Ninja, certo? Então, quem vai enfrentar o meu time aqui precisa ter uma equipe bem forte, senão não vai conseguir ganhar, certo? É um time que está com muita ameaça, é um time muito poderoso. Os 3 aqui são ótimos times aqui, então um iniciante não vai conseguir derrotar o meu time. E aí em que isso me ajuda? A mecânica é a seguinte, ó. Para cada luta que o oponente faça para o meu time, se ele enfrentar o meu time e ele derrotar o meu time, ele vai ganhar aqueles pontos. Mas se ele enfrentar o meu time e ele perder, eu vou ganhar pontos por isso. Então podem ver aqui, ó. Você tem nessa parte que mostra as lutas aqui em cima, onde tem vitórias barra derrotas, aí tem ofensiva. Estão vendo aqui que tem 97 barra 0. Quer dizer exatamente as lutas que eu ganhei, né? Nas que eu enfrentei, né? Eu ganhei 97 lutas e eu não perdi nenhuma. Estão vendo aqui em cima? Onde tem ofensiva, aí no meu caso tem aqui 97 barra 0. Quer dizer que eu fiz 97 lutas enfrentando outros times. Eu ganhei as 97 e eu não perdi nenhuma. Onde tem defensivo aqui ao lado, estão vendo que tem 2/8. Isso quer dizer que 10 pessoas enfrentaram o meu time. Apenas 10 pessoas. E eu estava me mantendo em primeiro lugar. Se apenas 10 pessoas enfrentaram os meus times aqui defensivos, quer dizer que as pessoas elas não estavam enfrentando o meu time, correto? Porque se eu tava essa semana toda em primeiro lugar na arena e apenas 10 pessoas foram enfrentar o meu time, quer dizer que as pessoas não estão realmente tancando muito esse time. E eu concordo, é o que eu faria, certo? Eu evitaria enfrentar alguém que tenha times como esse na defesa, porque tem grande chance de você perder, certo? Mas vamos lá. Das 10 pessoas que enfrentaram o meu time aqui, podem ver que tem 2/8. Quer dizer que 8 vezes venceram esse meu time e 2 vezes perderam. Nas 2 vezes que perderam, eu fiz pontos por isso. Então vamos lá, a gente vai vir aqui em registro de batalhas e aí vai mostrar. Ó.
Onde tem ofensivo, como eu já expliquei para vocês, ó, foram todas as lutas que eu fiz aqui e eu ganhei todas, estão vendo? E aí mostra os pontos aqui, ó. Estão vendo? Aí você entra e mostra aqui a conta da pessoa que você estava enfrentando. E aí, ó, mostra todas as lutas que eu fiz, ó. Vendo? Venci as 97. Eu tava enfrentando esse cara aqui porque era ele que tava abaixo de mim, certo? Vamos lá, ó. Todas as lutas que eu fiz. Onde tem defensivo, mostra as lutas das pessoas que foram enfrentar os meus times. Então vocês estão vendo que onde tem aqui perdeu, quer dizer que a pessoa enfrentou o meu time e ela ganhou. Tá vendo, ó? Então esses dois caras aqui ainda enfrentaram os meus times, tá vendo? Aí esse aqui, ó, ele enfrentou algumas vezes, ele perdeu uma vez, ó, onde tem vitória aqui, quer dizer que o meu time venceu e eu ganhei aqui alguns pontos, ó. Eu recebi 3 pontos por cada vitória defensiva. Então, compensa vocês colocarem uma equipe forte na Arena dos Campeões. Se você tem uma conta forte, uma conta upada, e você fica nas classificações mais altas da Arena, onde é muito concorrido, onde a galera se mata para fazer pontos, e aí você também está enfrentando uma Arena com pessoas que têm contas muito fortes. Então compensa você colocar a equipe muito upada, porque eventualmente as pessoas vão te enfrentar e eventualmente você vai conseguir fazer pontos, ó. Tá vendo? Então compensa. Mas repetindo, se você é iniciante ou intermediário, nunca faça isso aqui. Nunca pegue os seus times mais fortes, os times que você tem para ataque, e coloque na sua equipe defensiva, porque você não vai conseguir utilizar eles para atacar. Esses personagens, esses 9 personagens que estão aqui na minha equipe defensiva, eu não consigo utilizar eles na Arena dos Campeões essa semana para fazer ataque. Eles estão estritamente no meu time defensivo. Ou seja, se você depende de ter personagens fortes para fazer ataque, não coloque eles na defesa, beleza? Os personagens que estarão aqui, eles ficarão inertes essa semana. Mas vamos lá. Feito essas considerações agora, eu vou fazer algumas lutas aqui e vou mostrar para vocês aqui como é que funciona, certo? Então a estratégia que eu estou montando essa semana, eu tô tentando me manter em primeiro lugar, certo? Esses caras aqui, eles estão ficando colados comigo, então eu faço as lutas, passo, e aí no outro dia, quando eu olho, ele já me passou, ele já fez mais lutas e me passou, certo? Então, mas não tem segredo. A Arena dos Campeões é um modo muito chato de você fazer, porque ele requer que você jogue todo dia. Então, a Arena normal, eu não jogo todo dia. A Arena normal, onde eu ganho 1.000 joias por temporada, eu só jogo um dia ou dois, certo? Depende. Se eu faço as 50 lutas em um dia só, eu não jogo mais, porque eu já consigo fazer mais de 30 milhões e eu fico entre os 50. Já na Arena dos Campeões, se você jogar apenas um dia, você vai cair de posição, certo? Você não vai conseguir os pontos suficientes para se manter nas divisões mais altas. O que requer que você jogue todos os dias. Por exemplo, hoje é domingo de manhã, né? E eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês. Essa temporada iniciou quarta-feira. Então eu joguei quarta, quinta, sexta, sábado e vou jogar hoje. Hoje é o quinto dia que eu tô jogando essa maldita arena. Então é muito chato, porque demanda muito tempo. Você acaba perdendo pelo menos uma hora e meia todo dia para estar fazendo luta aqui. Então, assim, semana que é muito corrida, é um saco você fazer essa arena. Mas é como eu disse, atualmente eu tô focando, né, em conseguir esses cristais para estar promovendo os heróis que eu preciso de ouro, certo? Porque eu não vou gastar joias com o baú da Mulher Maravilha clássico, o baú do Rush, o baú da Vixen, muito menos. Então, assim, o meu foco agora é lendário. Então eu preciso desses cristais para terminar de promover os heróis ouro que faltam, certo? Então vamos lá. Então esse cara aqui me ultrapassou, né? Ele fez aqui 4 pontos a mais que eu. Eu tava em primeiro ontem, fiz todas as lutas e deixei assim com uma diferença boa. Eu fiquei com uns 50 pontos de diferença dele, eu acho, ou mais. E aí o cara, né, provavelmente ele ficou enfrentando esses personagens aqui com times mais fracos, né? E me passou. Então, vamos lá. Eu vou enfrentar o time do Esquadrão Suicida dele, certo? Que é o time que vai me dar mais pontos. Vai me dar 4 pontos aqui. Ah, outra coisa. Vocês estão vendo que na equipe defensiva vocês colocam 9 personagens, não é isso? Eu coloquei lá 3 times. Por que que o cara que tá em primeiro lugar, eu só consigo enfrentar o primeiro time dele, só consigo fazer 4 pontos, ao invés de 8? Vamos lá.
Para você enfrentar os 3 times do personagem, você precisa estar com uma diferença de pelo menos 3 no placar do personagem. Por exemplo, o cara que está em quinto lugar aqui, ó, esse flecha verde, ele consegue enfrentar a minha equipe, certo? E aí ele vai enfrentar os meus 3 times, porque ele está em quinto lugar e eu estou em segundo, certo? Mas quando você está colado com alguém, por exemplo, eu estou em segundo lugar e esse cara aqui está em primeiro. Como a nossa diferença é de apenas um nível, né? Eu estou em segundo e ele está em primeiro, eu só consigo enfrentar um time dele. Ou seja, eu só consigo fazer 4 pontos. Se eu tivesse em quinto lugar, eu conseguiria enfrentar os personagens do top 2 e conseguiria estar fazendo 8 pontos e enfrentar os 3 times dele. Então a Arena dos Campeões ela trabalha com essa diferença, certo? Você consegue fazer 2 pontos com os times que estão abaixo de você. Você consegue fazer mais pontos com os times que estão acima de você. Como aqui só tem um cara que está acima da minha classificação, eu só consigo enfrentar um time dele e tá me dando apenas 4 pontos, certo? Qualquer time que tiver abaixo da minha classificação, eu só enfrento novamente só um time e eu só consigo fazer 2 pontos por isso. Então, vamos lá. Vou enfrentar aqui o time do Esquadrão Suicida. Vamos lá. É um time que tá bem upado, então é um time chato, tá? Eu não consigo colocar os meus heróis mais fracos e ganhar desse time. Então, basicamente aqui, vamos lá. Eu vou começar com a equipe Multiverso. E aí, eu já vou dando mais dicas aqui para vocês, certo? Vamos lá, eu vou colocar o time Multiverso aqui. Não, eu vou colocar o Raio Negro no lugar do Arrow. Vamos lá. Raio Negro. Porque eles usam especiais com muita frequência. E aí, o Raio Negro vai ficar aumentando o custo de especial. Então, isso vai me ajudar. Vou colocar aqui alguns artefatos, certo? Para me ajudar, porque é um time bem forte, então ajuda. Vamos lá, eu vou tirar aqui esse artefato da Harley, é só enquanto eu faço a luta. Cara, isso é meio chato. Essa questão da troca de artefato é bem chato, porque a gente acaba deixando o artefato na nossa equipe defensiva para melhorar a nossa performance, né? Dos nossos times. Mas assim, aí quando a gente vai fazer os ataques, a gente tem que estar trocando de artefato. Então, enfim, isso é bem chato, mas é o que tem, cara. Essa arena é muito ruim de fazer. Eu não gosto de ficar preso nessas lutas porque demanda muito tempo. Você vê, enquanto a outra arena eu posso jogar apenas um dia, nessa daqui eu preciso logar todo dia, preciso ficar fazendo a arena todo dia para me manter nas classificações mais altas. Então, assim, é, é um saco isso, velho. Mas é preciso, né? Chega um tempo que se você promoveu já todos os seus personagens prata e ouro, aí você já não precisa mais desses cristais. E joia por joia, você pode conseguir pela arena normal. Então, assim, por joia, essa arena aqui eu não acho que ela compensa, porque você precisa jogar todo dia, né, para você se manter na classificação mais alta, nas classificações ali mais altas, para ganhar 1.600 joias, 1.800, enquanto a arena normal você consegue fazer 2.000 joias por semana, jogando as duas. E assim, com as 2 arenas normal por semana, você ganha 2.000 joias e você ainda se cansa menos do que essa aqui, que ainda te dá menos joias. Entenderam a lógica? Então, assim, ela é uma arena bem cansativa. Ela realmente, eu só acho que ela compensa pelos cristais, mas fora isso, não acho que ela compensa, não. Mas vamos lá. Como eu quero subir, né, pra classificação mais alta, vamos lá. Tá um lag da porra aqui, mas enfim. Para complicar, a Harley ainda tá com esse artefato chato, que é defensivo, que reflete o dano. Então, ó. Olha, ela tá com... Enfim, vamos lá. Chata pra caramba. Vamos lá. Já foi. E aí só falta o pistoleiro. Derrotamos. Então, vocês viram que é um time chato, né? A Harley, além de um excelente tanque, ainda colocaram aquele artefato defensivo nela, que reflete o dano, então é bem chata. Não dá pra derrotar esse time aqui com qualquer personagem, tá? Não dá. Então, assim, o cara fez uma estratégia legal. Ele colocou um time bem upado aí, né, pra defesa dele. Vamos lá. Eu fiz os mesmos pontos que ele agora, mas ele ainda tá em primeiro.
Vou enfrentar de novo, certo? Para passar, para ficar aqui em primeiro lugar. Então, vamos lá. Vamos ver um outro time aqui que me ajude contra a Harley. Deixa eu ver quem eu vou utilizar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou utilizar um time de lendário aqui. Vou colocar o Superman. Vou colocar o Batman. E vou colocar o Batman que ri. Vamos lá. Vou colocar alguns artefatos aqui nos caras, certo? Que é para garantir. Cara, tá muito lag. Mas eu não vou pausar aqui o vídeo e reiniciar o telefone, não. Vou fazer do jeito que tá mesmo. Porque... tô sem paciência para fazer isso, galera. Então vamos lá. Eu vou colocar esse artefato aqui que tá na Ravenna. Vou tirar e vou colocar ele. Porque eu quero que o super fique com resistência. Eu tenho resistência épico nessas blades aqui. E aí vai me ajudar. Já que o meu super tá com a build full damage dealer e não tem resistência. Vamos lá. Aqui no Batman eu vou colocar esse artefato que tá no Darkseid. Que eu também tenho itens épicos aqui nele. E é um artefato tanque, né? Caso eu perca o Batman, ele vai reviver. No Batman que ri, eu vou colocar também as Blades nele, porque ele quebra escudo, né? Ele vai quebrar aquela barreira da Harley. Então eu vou colocar o artefato que tá na blindada, que me dá um... Eu tenho um épico nele, no especial 1, eu acho também, então aumenta muito dano. Vamos lá. Então vamos lá. Estamos com um time aqui de lendário bem forte, bem upado, e vamos lá. Não posso perder, tá? Porque eu preciso desses 4 pontos para subir. Então, vamos lá. Sempre que vocês forem estar olhando, se vocês forem enfrentar alguém que, exemplo, para fazer 8 pontos, mas essa pessoa tenha 3 times muito fortes, você pode optar por enfrentar alguém de uma classificação mais baixa, mesmo fazendo menos pontos, pode compensar. Porque é melhor você fazer 6 pontos ou 4 do que você não fazer nada. Né? Concorda comigo? Vamos lá. Escudo. E aí vai voltar o dano todos para eles. Isso. Boa, picholeiro. Vamos lá. Ele vai usar especial. Cara, ele tá fazendo um dano bem legal, hein? Olha só. E já era pra magia. Vamos lá. Já era. A gente vai quebrar a barreira. O picholeiro tá bem chato, estão vendo? A gente precisa acabar com ele agora. Vamos lá. Já era. Já era. Então, assim, vocês viram, né? É um time bem chato, cara. Não dá pra vir aqui com qualquer personagem e achar que vai fazer os pontos. Porque como eu digo, esse cara ele foi esperto. Ele também colocou um time aqui bem assim, bem upado, né, pra defesa dele. E aí acaba que repele muita gente de estar enfrentando esse time. Da mesma forma que tem gente que não tá enfrentando os meus times, né? Por exemplo, agora eu tô em primeiro. Esse cara, o que tá em quarto aqui, ó, ele tem duas opções. Se ele for enfrentar o mexicano aqui, ó, que é o cara que tá acima dele, ele consegue fazer 4 pontos, certo? E aí ele vai enfrentar apenas esse time aqui, ó. Esses três, certo? Aí ele consegue fazer 4 pontos, porque é o time que tá acima dele. Se ele for enfrentar o cara que tá em segundo lugar, ele vai enfrentar 2 times desse cara aqui, ó. E aí ele vai ganhar 6 pontos por isso, certo? É porque não tá aparecendo os outros times, tá? Porque como eles estão abaixo de mim, aí só aparece um time. Mas a lógica é essa, entenderam? O cara que tá em quarto, esse Review Soulmate aqui,
ele tem 3 opções. Ele pode fazer 4 pontos apenas enfrentando esse time aqui do mexicano, ó. E aí ele faz 4 pontos, porque é o time que tá acima dele. Se ele enfrentar esse cara aqui, ó, ele vai enfrentar esse time dele e outro time aqui. Ele vai enfrentar 2 times dele, vai ter 2 rounds e ele vai fazer 6 pontos. Ou ele pode enfrentar os meus 3 times e fazer 8 pontos, caso ele derrote os 3. Mas aí fica a critério dele. Por exemplo, se ele não tiver uma conta muito forte, provavelmente ele não vai conseguir enfrentar os meus times. Então ele deve ficar fazendo 4 pontos, enfrentando apenas esse time aqui, ó. É mais fácil derrotar esse time do que aqueles 3 meus. Então, assim, entenderam? É assim que funciona a arena dos campeões. É essa mecânica. Então, assim, nem sempre é você só ter apenas a força, né? A ameaça. Você precisa usar da estratégia para ver o que fica melhor para você. Por exemplo, aqui, ó, não faz diferença agora eu enfrentar qualquer um desses times aqui, ó. Eu só vou ganhar 2 pontos, entendem? Porque todos estão abaixo do, da minha classificação, ó. Então, vocês acham que compensa eu enfrentar esse time desse cara aqui para fazer 2 pontos, um time de quase 1,5 milhão de ameaça, ou compensa eu enfrentar esse time aqui, de 350k? Compensa eu enfrentar o time de 350k, concorda? Porque é o time mais fraco entre os 3, ó. Os pontos são os mesmos, tá vendo? Então é assim que vocês vão usar da lógica para vocês estarem pontuando. Vamos lá. Entre os 3, como a pontuação é a mesma, eu não sou otário, eu vou enfrentar esse time mais fraco aqui, ó. 350k. E aí agora eu vou estar usando os meus outros times aqui para fazer as lutas, beleza? Entendeu? Aí eu vou mesclar, ó. Isso aí é uma estratégia que eu faço, tá? Aí fica a critério de vocês. Por isso que o título desse vídeo aqui é Dicas Avançadas. Porque um iniciante não vai ter tantos personagens assim, não vai ter todos os times para estar utilizando e fazendo essa mecânica. Mas vocês podem estar pegando um pouco dessas dicas que eu estou passando e inserir na jogabilidade de vocês. Vamos lá. O que é que eu faço? Agora, como são todas lutas, vão me dar 2 pontos, eu vou pegar a equipe mais fraca e vou estar enfrentando. Eu vou pegar os meus heróis mais fracos e vou estar colocando aqui, ó. Então, como é que eu faço? Eu pego um herói bem fraco meu aqui e combino com outros heróis mais fortes, porque aí eu fico usando os dois, ó. Porque esses aqui, eu não consigo usar aqui esse time aqui, ó, e derrotar os caras, porque são equipes mais fortes, estão vendo? Então, se eu só uso os meus personagens mais fortes, os meus pratas eles vão ficar aqui e eu vou deixar de fazer pontos. Então, eu mesclo. Eu boto um personagem fraco com 2 personagens fortes. E aí eu consigo ganhar desse time e consigo estar usando esses personagens aqui também, ó. Consigo fazer luta com todos os meus personagens, estão vendo? Então, essa é uma estratégia que eu uso, é uma estratégia que eu faço para conseguir estar fazendo mais pontos. Então, vamos lá. Vou colocar 2 personagens aqui mais upados, certo? Que eu consiga vencer essa luta. Vamos lá. Tem o Batman Pesadelo, então é um personagem meio chato de você enfrentar. Eu vou colocar Supergirl. Não, vou colocar o Grid, que ele é mais defensivo. Vamos lá. Então, perceberam? Eu peguei 2 personagens mais fortes e combinei com um personagem bem fraco. Eu não vou utilizar aquele personagem fraco, tá? Porque, obviamente, 2 tapas ali ele morre. Na luta eu vou ficar alternando entre a Supergirl e o Grid, certo? Vou conseguir fazer os pontos e vou estar utilizando aqui esses personagens. Então vamos lá. Vou colocar artefatos. Se o cara tivesse aqui com um time bem fraco, que às vezes acontece, tá? Aí eu nem usaria artefato. Eu ia só botar o time e entrar e pronto. Mas como o cara tá com um time que não é tão fraco assim, né? Para esses personagens que eu tô usando, então eu vou garantir aqui, vou colocar uns artefatozinhos para melhorar o meu dano, beleza? Então vamos lá. Eu vou sacrificar aqui o... Não, eu vou deixar ele pro Super Move caso eu precise. Vamos lá. O meu time tá bem mais forte, então vai dar para fazer de boa essa luta. Né? Eu vou levar stun no começo por conta da passiva do Batman Pesadelo, mas o Grid vai aguentar a porrada. Então, vamos lá. Então, vou fazer aqui para vocês essas lutas, tá? E depois a gente vai olhar como é que ficou a classificação lá na minha arena, tá? Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo, tá bom? Que vocês estejam curtindo até aqui. Vamos lá.
Vou tomar stun por alguns segundos aqui, mas o grid tanca. Vamos lá, saiu. Vamos lá. Deixa eu ver se eu já consigo derrubar ela. Consigo. E aí, ele reflete os golpes básicos. Vamos lá. Eu vou ter que usar especial nele. Deixa eu ver se ele usa algum especial para eu entrar com a Dark. Não usou, mas tudo bem. Vamos lá. Derrubar ele. Vamos tirar aqui a invencibilidade do Superman. Vamos lá. Interromper. E já era. Pronto, então vocês viram, né? Vocês viram aí que a minha Dark, eu perdi quase a vida dela inteira por conta do dano refletido do Batman Pesadelo, né? Então, já foi ótimo que ficou de demonstração para vocês aí. Batman Pesadelo é um personagem que vocês têm que evitar enfrentar, certo? Batman Pesadelo, ele não é bom para as raids, mas ele é um personagem excelente para arena, certo? Ele vai refletir golpe básico. Ele é a morte para o time da Liga da Justiça. Então vocês, ou para a Liga da Anarquia. Então vocês viram aqui que o Batman dele tá relativamente bem fraco, né? Mas ele deu sorte de refletir a porrada lá da Supergirl, né? Quando ela entrou. A passiva dele nem tá no máximo, ó. Tem 60% de chance de refletir golpe básico, ou a entrar em combate ou em movimento. Ele deu sorte que ele refletiu, né? Quando a Supergirl entrou, que deu aquele murro lá no chão, ele refletiu e eu levei quase a minha vida inteira embora. Então vamos lá. É um personagem que tem que evitar. O Batman dele tá bem fraco, mas ainda assim vocês viram o estrago que fez, né? Imagine se vocês estiverem enfrentando um Batman Pesadelo bem tanque, bem upado aqui, com muita vida, com uns 500k de ameaça. Então, tem que ter cuidado. Esse personagem é um personagem que realmente é bem chato. Eu tô pensando em colocar o meu em algum time de defesa, né, na arena. Mas, assim, talvez eu mude a minha equipe da próxima semana, né? Próxima quarta-feira, talvez eu faça outros times. Se eu mudar, eu trago mais um vídeo para vocês da Arena dos Campeões. Vamos lá. E agora, novamente, eu vou fazer a mesma coisa. A gente vai ficar enfrentando esse time, tá? Desse cara. Basicamente é isso. São 2 pontos. Vamos lá, eu vou botar mais um personagem fraco aqui, um prata, e vou colocar 2 personagens intermediários. Normalmente, quando é uma equipe que é um pouco mais fraca, aí eu consigo mesclar. Eu consigo colocar assim, ó. Dois personagens mais fracos. Vamos lá. Por exemplo, o Joker e o Grodd. São pratas fracos que eu tenho. E aí eu coloco um personagem mais forte aqui, para garantir. Vamos lá. Por exemplo, nesse caso aqui, deixa eu ver. É porque tá com o Batman Pesadelo, tá ligado? Então provavelmente daria ruim. Então vamos lá. Deixa eu ver se tem algum. É porque talvez se eu fizer esse time aqui, tem chance que eu perca, porque eu tô com 2 personagens bem fracos. Mas vamos lá, eu vou tentar. Eu vou colocar o Joker aqui, porque caso a Supergirl derrube o Joker, ela vai tomar atordoamento. E aí eu vou entrar com a Banshee. Como a minha Banshee tá bem fraca. Eita, desculpa. Eu troquei. Como a minha Banshee tá bem upada, provavelmente ela tanca o dano desses personagens. Mas aí eu vou colocar um artefato aqui que me dê cura. Eu vou colocar o Globo de Nora. Vamos lá. O Globo de Neve da Nora. Ele vai me dar cura aqui, tá bom? Vamos ver. Talvez dê ruim, galera. Vamos ver. Se der ruim, a culpa vai ser de vocês, tá vendo? Aqui na demonstração do vídeo. Vamos lá. Eu não tinha perdido nenhuma luta ainda. Mas vamos lá. Como eu não sou bobo, eu vou colocar aqui artefatos para reviver. Certo? Que é para dar um help caso eu precise. Vamos lá. Não, eu vou inverter. Eu não vou botar o Joker aqui primeiro, não. Eu vou botar o Grodd. Vamos lá. E aí eu vou colocar a matriz neles dois. Caso eu perca, aí eu ainda consigo reviver. Vamos lá, eu vou colocar aquela matriz e vou botar essa daqui. Vamos lá. Vou colocar o Grodd como o primeiro, porque aí ele que vai tomar o atordoamento e que vai perder. Vamos lá. Então aqui a única upada que eu tenho é a Banshee.
eu preciso tomar muito cuidado com o Batman Pesadelo, porque caso eu perca a Banshee, já era. Eu vou perder a luta, tá? Os outros dois eu não vou conseguir fazer dano nenhum com eles. Então, todo o cuidado com esse tipo de luta. Vamos lá. Ela vai derrubar o Grodd. Olha, nem derrubou. Derrubou. Vamos expulsar ele, porque esse cara é bem chato. É a melhor coisa que a gente faz. Usou especial. Droga, ele ainda tava com a invencibilidade ativa. Vamos lá. Vamos derrubar ela. E vamos acabar com ele. Bom, ele tem super escudo, né? Então eu tava evitando usar especial, porque ele poderia refletir o dano todo e aí eu ia perder a Banshee. Então vamos lá. Mas deu pra fazer. Então vocês viram, né? Essa é a estratégia que eu utilizo aqui. Então, quando você tem oponentes com um time mais fraco, um time razoavelmente mais fraco. Por exemplo, com esse time aqui, é impossível eu fazer isso, tá bom? Eu pegar um personagem forte, colocar dois fracos e aí eu vou perder a luta. Não tem como ganhar com esse time, mas com esse aqui dá para fazer. Como os pontos são os mesmos, eu vou ficar fazendo isso aqui até utilizar todos os meus personagens. E aí vocês vão me perguntar, caramba, mas é demorado, né? Sim, é demorado. É por isso que eu falo que esse é o modo mais cansativo do jogo, porque você precisa usar todos os seus personagens se você quiser fazer muito ponto. Senão você não vai conseguir se manter nas classificações mais altas. Os caras estão se matando aqui. Ontem eu deixei com uma diferença, eu acho, de quase 70 pontos, eu acho. E mesmo assim o cara ainda me ultrapassou, né? Então, assim, a galera tá se matando para ficar em primeiro lugar nessa arena. Então, é complicado. Mas vamos lá. Então agora vamos fazer aqui mais uma luta, beleza? Vou colocar mais dois personagens aqui, ó. Eu vou colocar mais dois personagens fracos. Eu já usei um, está vendo aqui, ó. E aí eu vou tentar fazer a mesma coisa. Eu vou tentar botar um personagem mais upado para fazer aqui a luta, né? Para ganhar. Então vamos lá. Quem que eu poderia colocar aqui que poderia me dar a vitória? Deixa eu ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cara, eu poderia pôr o Senhor Frio. Vamos lá. Vamos colocar o Senhor Frio. Vou utilizar o mesmo artefato, tá? Porque eu não quero arriscar. Então, caso eu perca, aí ele ainda volta como clone. Então, né? Como ele é o único damage dealer que eu tenho aqui, os outros dois não estão upados, então eu não posso arriscar perder o Senhor Frio. Senão já era, eu perco a luta. Então vamos lá. Vou utilizar aquele artefato e vou repetir os outros dois. Para esses aqui, eu vou utilizar a matriz, certo? Porque aí eles vão reviver. E isso vai me ajudar para tancar mais dano. E eu tomar mais especial. Vamos lá. Cara, é um saco isso de ficar tendo que trocar artefato o tempo todo. Vamos lá. Eu vou só fazer essa luta, aí eu já mostro como que ficou aqui a minha arena e encerro o vídeo, beleza? Pra não ficar muito cansativo pra vocês. Porque é basicamente isso que eu vou ficar fazendo a partir de agora com todos os meus personagens. Então, vamos lá. Coloquei o Cyborg, né, primeiro, porque aí ele vai tomar o stun do Batman e a Dark vai derrubar ele, mas ele vai reviver. Então, vamos lá. E ele ainda tá de pé.
Droga. Era pra eu ter ativado o super escudo dela. Que aí ele refletiu o dano. Vamos lá. Derrubar ela. E vou tentar congelar o super. Pronto. Droga. Ele tava... Deixa eu ver. Pronto, agora vai. Já era. Então, é isso, pessoal. Não tem muito mistério, tá vendo? Fiz aqui algumas lutas para vocês, então agora, basicamente, eu vou estar fazendo isso com todos os meus personagens, né? Com todo o meu time aqui, eu vou estar fazendo as lutas, então... Vamos lá. Ficou assim aqui, ó. A classificação agora. Passei aqui, ó. Fiz 102 lutas, aí tô em primeiro. Vou ter que fazer aqui luta com todo o resto do meu time, certo? E é isso aí. Não tem muito mistério, beleza? Espero que vocês tenham curtido aí essas dicas, né? Essas estratégias que eu utilizo aqui para subir na Arena dos Campeões, né? Para me manter nas classificações mais altas quando eu preciso. E deixem aqui nos comentários, tá bom? Se vocês querem saber mais alguma coisa sobre a Arena dos Campeões, se vocês querem aqui alguma dica. E é isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo, beleza? Valeu!